Será a aula de hoje. Vou colocar ela para gravar. Como eu falei a última, como a gente falou na primeira aula, a gente vai desenvolver aqui o que vocês vão entregar cada semana, né? Não, cada marco, na verdade, que vocês vão entregar lá na plataforma da Fundação. Então, vamos começar primeiro com o marco 1. Para começar primeiro com o marco 1, a gente vai iniciar com o problema. Eu vou trazer para vocês aqui minha iniciativa, que é basicamente desenvolver técnicas não invasivas para identificação de falhas em motores a combustão interna. Vou pedir para vocês, se vocês têm alguma dúvida, é só ligar o microfone e a gente conversa, tá bom? Então, o problema tem que você definir de uma forma clara, de uma forma concisa. Além disso, você tem que contar como uma história, em linhas simplificadas, de como você chegou nesse problema, como chegou a formular ele. Então, para mim, o problema são as falhas no motor de combustão interna em embarcações navais, que faz com que as embarcações fiquem paradas e não consigam realizar as funções tanto de logística como de comerciais, né? Sendo que a logística portuária tem um papel primordial hoje em dia na economia, sendo responsável de 90% do comércio internacional. Então, por aí começa meu problema. Depois de eu definir meu problema, vou desenvolver meu Canva, o Canva que apresento para vocês. Eu desenvolvi ele de uma forma, modifiquei algumas coisas na estrutura dele, mas só para a gente olhar certinho. Então, a gente que vai ver no Canva, a gente vai definir o contexto, a definição do problema, o tipo de cliente, os impactos, tanto emocionais como quantificáveis, as soluções alternativas que a gente vai trazer para esse problema e a desvantagem que a gente tem em referência a esse problema que a gente vai trazer, né? Então, vamos iniciando lá. Esse aqui é meu Canva. Esse é o modelo que vocês têm, que tem que desenvolver lá no Marco 1 e fazer a entrega, né? A entrega é de várias coisas, tanto o Canva, depois o perfil do cliente, entre outras. Vamos começar agora. Qual que é o contexto na minha ideia de técnicas não invasivas para a identificação de falhas em motores de combustão interna? Primeiro, o contexto. Em que momento esse problema ocorre? Vamos descrever quando e onde o problema vai ocorrer. Por exemplo, no meu caso, no transporte marítimo, especificamente em falhas de motores a combustão. Um exemplo, se o motor apresenta vibrações anormais ou barulhos estranhos, quando ele está em funcionamento. Esse seria o meu contexto. Agora, o tipo de cliente que a gente tem, ele basicamente vai definir quem que tem um problema com mais frequência. Vai identificar qual que é o cliente afetado pelo problema. No meu caso, seriam os operadores de navios comerciais, podem ser os donos de barcos de pescas comerciais também, empresas de cruzeiros e passeios turísticos, gestores de frotas navais, proprietários de iates ou barcos a laser, perdão, profissionais de manutenção e reparo naval, na verdade que eles têm que fazer todas essas manutenções para o motor quando eles apresentam as falhas. Então, esses seriam meus possíveis clientes, né? Os que eles estão sendo afetados por essas falhas nos motores. Agora, a gente vai identificar ou vai definir o problema. Qual que é a raiz desse problema? Então, a causa que a gente vai ter referente a esse problema. A causa, no meu caso, seria a dificuldade de realizar reparos extensos em alta mar e a necessidade de manter operações contínuas, já que sempre os donos ou das embarcações querem manter sempre, sabe, o barco continuamente trabalhando, não só para logística, sino também para comércio. Se ele fica parado, vai gerar custos muito altos. Agora, qual que é o impacto emocional que tem? Como que o cliente se sente? Vamos explorar as emoções associadas ao problema, né? Então, para o meu caso, seria, por exemplo, estresse, ansiedade, frustração. Por que isso? Por que essas emoções? Isso devido a não ter um funcionamento contínuo do motor. Pode ocorrer, por exemplo, em alta mar, a falha da embarcação ficar parada e até chegar à assistência técnica, as pessoas que estão lá
que estão a bordo do carro, que estão encarregadas da embarcação, perdão, elas ficam nervosas pelas decisões que elas podem tomar referente a tanto o comércio que eles tenham, as pessoas, por exemplo, em embarcações de turismo, que elas não consigam, por exemplo, você vai em uma jata de turismo e fica ele parado no meio, eles têm que ter um momento de emergência, deslocar as pessoas de novo para outro barco e assim. Então, isso aí tem perdas realmente para as pessoas, os donos das embarcações, né? E com isso eles ficam estressados, ansiosos, frustrados de não saber o que eles podem fazer ou como actuar frente a essas falhas técnicas que tem que aguardar um técnico para ou um especialista para fazer as manutenções. Agora, qual que é o impacto quantificável? Qual que é o impacto mensurável, na verdade? A mensura o impacto do problema de forma tangível. Para meu caso, como eu falei, seria o custo de reparo e manutenção, por exemplo, reparos caros, que incluem muitas vezes substituição de peças, mão de obra especializada, eu já falei o transporte, hospedagem, tudo que tem que gastar para a equipe de manutenção, né? Por exemplo, embarcações inoperantes não podem cumprir as funções de logística comerciais, resultando em perdas de receita para a empresa operadora, né? Imagina ter que enviar de aqui de Swap para a Alemanha um comércio lá e ele fica parado. Então aí vai ter muita perda, na verdade, se a embarcação fica meio de alta mar, né? Até deslocar tudo. Então essas perdas são impactos quantificáveis que a gente vai ter para esse problema. Agora, quais que são as alternativas, as soluções? O que os clientes fazem para resolver esse problema? A gente tem que examinar as soluções existentes utilizadas pelos clientes para lidar com esses problemas. Basicamente, os operadores comerciais que fazem para lidar com esses problemas. Hoje em dia temos, por exemplo, monitoramento contínuo online, utilização de software, que combinem tanto com dados de monitoramento como que com algoritmos de inteligência artificial, para prever falhas antes de ocorrer, né? Também temos a predição preditiva que a gente pode fazer, mas tudo isso é novo, né? E como tudo isso é novo, são alternativas novas que tem para embarcações hoje em dia, tem algumas desvantagens dessas alternativas, né? Quais são os problemas das soluções alternativas? No meu caso, por exemplo, a utilização de inteligência artificial, tanto para ter um sistema de monitoramento contínuo com base de dados e todo esse sistema de monitoração, traz um custo elevado na implementação dos sistemas, né? Sobretudo para colocar na infraestrutura, as arquiteturas que a gente pode colocar. E, além disso, uma complexidade técnica. Como que assim uma complexidade técnica? Porque as tecnologias podem exigir conhecimentos especializados, tanto para instalação, para manutenção e para operação. E muitas vezes a gente tem que procurar pessoal de fora especializado na área. Por exemplo, muitas vezes o engenheiro de manutenção ele está bem especializado em fazer as manutenções manuais. Às vezes ele pode ou não conhecer esse tipo de monitoramento através de software. Então ele tem que ser capacitado. A equipe que vai estar a cargo nesse caso das manutenções, tem que ser treinado. E tudo isso é uma desvantagem porque no início vai ter sempre esse custo e vai a gente precisar de pessoal realmente especializado na área, né? Até eles conseguirem se implementar todo o sistema. Esse aqui seria basicamente meu Canva para meu problema, com a ideia de, como eu falei, vou ter técnicas não invasivas para identificar essas falhas em motores de combustão interna, na verdade, na área de telemetria naval. É isso que vocês têm que apresentar até aqui, na primeira semana, para a gente desenvolver. Já na outra semana, não sei se até aqui vocês têm alguma dúvida. Referente ao contexto, ao problema. Não sei também se alguém já começou a fazer
o Canva do seu empreendedorismo, do seu empreendimento. Então, posso continuar? Acho que sim, professora. Então, vamos lá. Obrigado, Pedro. A outra semana, a gente que vai fazer na próxima semana? Até agora a gente já desenvolveu o problema, já desenvolvemos o Canva, apresentando alternativas, o problema, o contexto, e a gente vai gerar agora o perfil do cliente. Eu já sei quais são meus clientes. Agora a gente vai apresentar qual é a pessoa, qual é o segmento do cliente que irá utilizar essa solução. Vamos construir uma pessoa apresentando características demográficas e comportamentais do seu potencial cliente, em função tanto de idade, onde mora, grau de instrução, coisas que realmente, índices que vão ajudar para nós. Como que a gente vai fazer essa validação? Como que a gente vai chegar nesses perfis do cliente? A gente recomenda fazer enquetes, né? De mínimo 10 pessoas. Ah, você que acha disso aqui? Você mostra a sua ideia, pode fazer perguntas, mas é recomendável lá, a fundação recomenda que para a gente gerar um bom perfil do cliente, validar mesmo se meu problema, minha ideia tá acorde, fazer entrevistas para 10 pessoas no mínimo. E aí, a gente tem que formular certinho as perguntas para eles, e depois disso a gente já formula o perfil do cliente. Também utilize algumas informações de validação de mercado para definir sua pessoa. Como eu falei, alguns dos tipos de validação que vocês estudaram e apresenta a fundação é definir basicamente através de entrevistas. A ferramenta de criação de pessoas do próximo slide também pode ajudar para organizar o segmento. Acho que a gente viu essa imagem também para vocês estão olhando. A gente tem que criar um perfil, por exemplo, no meu caso, seria, vamos colocar, os donos das embarcações, né? Eles têm mais ou menos uma idade entre 30, 40, 50 anos, por exemplo. A gente tem que olhar se é casado, solteiro, não sei. A idade, a localização onde eles se encontram, a maioria pode ser, não seja daqui ou seja das zonas portuárias, sabe? No meu caso, também identificar qual que é a falha, qual que é a doença que eles têm, a dor de mercado que eles têm, na verdade, né? Em referência a técnicas não invasivas. Por exemplo, para motores de combustão interna. Por exemplo, ficar parado uma embarcação por 10 dias. Isso aí é uma perda tanto para ele, que pode ser a grande maioria que apresenta isso para mim. Apresentou que se eles, pelo menos, não, a gente não pretende, no final, dar a solução, mas eles falam que se pelo menos a gente consegue falar, oh, está dando um problema aqui em vibração, você consegue avisar antes, antecipar a falha, isso aí já para eles ajuda, porque eles ficam planejando tudo, já sabem que essa embarcação não pode sair, por exemplo, fica lá um dia, tem que fazer manutenção, chama já o cara de manutenção, porque muitas vezes o pessoal de manutenção demora em chegar até o local. E aí, por exemplo, isso aí também pode ajudar para pessoas, como eu falei, de carro a laser, não? Então, são algumas das dores de mercado que tem o meu perfil de cliente, que poderia a gente olhar e poderia se caracterizar umas coisas dele, né? Quais seriam, como eu falei, os interesses, as ocupações deles também. A gente pode olhar, por exemplo, entrevistas para engenheiros, para donos, para pescadores, para pessoal de turismo. Poderiam fazer os diferentes perfis do cliente que você pode entrevistar, né? E depois a gente poderia apresentar essas entrevistas aqui no Marco 1 e enviar para a fundação. Oh, eu fiz essa entrevista. Então, até aqui vocês têm tudo que apresentar no Marco 1. Já o Marco 2 é outro, na outra próxima aula. A próxima aula eu vou trazer para vocês as entrevistas e os perfis do cliente. Hoje eu trouxe isso aqui para vocês. Não sei se vocês têm alguma dúvida em referência tanto ao Canva como que
como um problema, se alguém já fez, começou a definir ou tem alguma ideia de como definir seu problema, a gente pode começar a conversar aqui e direcionar certinho a ideia que vocês têm, né? Ninguém fez nada ainda? Eu comecei a fazer, só que teve alguns contratempos, aí eu tô tentando contornar o problema, mas referente ao Canva tá relativamente tranquilo. David, qual que é a sua ideia de negócio? Qual que é a sua ideia de empreendedorismo que você quer ou em que linha você quer começar a trabalhar encontrar esse problema, dar essa solução de mercado? Para falar a ideia agora? Sim, pode, não tem problema. Então, eu tô planejando trabalhar com uma empresa de placas fotovoltaicas no segmento on e off-grid. Estou desenvolvendo ainda a ideia em si, né? Mas basicamente seria um sistema off-grid que seria também interligado à, à instalação das companhias, né? Então, como não sei se vocês lembram, se não foi, se eu não me engano, foi no Amapá que teve o apagão lá, que o estado todo ficou 20 dias sem energia. Mesmo os clientes que tinham placas solares, eles não possuíam energia elétrica em suas residências. Então, porque estavam conectados on-grid com as companhias, né? Então, pensando nisso, eu estou desenvolvendo uma ideia baseada para tentar meio que contornar esse problema, né? Que tem das faltas de energia, mesmo que você tenha placas fotovoltaicas, esteja de dia, você tenha incidência solar, você não consegue utilizar as placas, que está ligado a um grid. Aí estou desenvolvendo um sistema, estou pesquisando ainda direito, mas a ideia gira em torno disso, né? Contorna sobre isso. Então, David, você já identificou por qual que foram os problemas que teve? Ô, professora, Pode falar, Danilo, tudo bem? tudo bom? O primeiro marco, na realidade, é para a gente fazer esse canvas aí, é para a gente, poxa, apresentar o contexto, alternativas, problemas, é isso que tem que ser feito, é? Desculpa a pergunta. Sim, sim. Tem que ser isso feito, tem que você descrever sua equipe, que nesse caso tem que ser de 1 a 3. Não sei se você estava na primeira aula, e tem que desenvolver o perfil do cliente e a criação da sua pessoa, e tudo isso é o primeiro marco, marco 1. Tá certo, obrigado, viu? David, continuando com você, então você já definiu qual que é o problema que eles teve, por exemplo? Quando você tem um problema para definir, eu vou desenvolver um kit, um aplicativo ou algum negócio lá de configuração fotovoltaica em base às quedas de energia, e você, se já você conseguiu definir, pelo menos identificar esses problemas que você tem, você já pode definir o que você quer. Agora você tem que definir realmente qual que seria seu produto. Você já sabe qual que é o problema realmente, quais que são suas dores, né, de mercado. Agora você precisa definir se você vai fazer um sistema off-grid, qual que seria a configuração que você vai ter, quais são as alternativas que você teria, não sei, off-grid com baterias de lítio, chumbo, ou você não quer fazer também um sistema, você quer simplesmente fazer um monitoramento, por exemplo, também pode ser. Então, tem muitas linhas que você pode continuar, né? Mas eu acho que você já definiu pelo menos qual que é sua dor, que seria a primeira, né? Que você me falou, as quedas de energia, e mesmo tendo o sistema fotovoltaico, eles conectados na rede, né? Eles têm esse problema de queda, então eu acho que por aí você poderia continuar. Isso, perfeito. Então, como eu estou resolvendo ainda
com a integrante do grupo ainda, a gente só falta colocar isso mais concreto. Mas de Seu, resto, assim, a gente já tem as ideias já e já está trabalhando para isso. seu grupo é de 2 pessoas, né? Isso. Até agora tem 2 pessoas. Eu e Lembre-se ela. que, lembre-se que tem que definir cada um e definir o que vai fazer cada um na equipe. Por exemplo, você vai desenvolver a parte técnica ou ela está desenvolvendo os problemas, está levantando as informações. Tudo isso tem que definir para vocês entregar no marco 1.